A gente já sabe o que é depressão, a gente tem ideia do que é depressão, mas também a gente tem que saber o que é idoso, né? E será que todo mundo sabe o que é idoso? Ou quem é idoso, ou o que é o idoso? Porque o idoso, a gente tem, o tempo modifica muitos processos biológicos, então a gente tem o envelhecimento, que pode ter amplas modificações previsíveis, a gente tem suscetibilidade progressiva a algumas doenças, e é um processo que se caracteriza por um processo não homogêneo, porque vai depender da genética, de outros fatores de riscos, da vulnerabilidade, das escolhas ao longo da vida, dos fatores ambientais, dos fatores culturais, de várias coisas diferentes. É muito comum você ver as pessoas citando os idosos que fogem da curva, né? Então, pelo menos no meu consultório, assim, não, mas tem uma senhorinha lá no Nordeste que tem 102 anos e bebe um copo de cachaça e fuma 10 maços por dia. É uma senhorinha que fez isso o tempo todo. As outras 1000 que fizeram igual morreram com 45 anos. Então, provavelmente, essa diferença é uma vulnerabilidade específica e uma alteração genética. Então, nem todo mundo é assim. Então, é bom não acreditar na sua genética. É bom se prevenir também, né, por alguns motivos. O conceito cronológico de idoso mostra que é 60 ou mais anos em países em desenvolvimento, 65 ou mais em países desenvolvidos, e tem os muito idosos, os very, very old, que é acima de 80 a 85 anos. E como eu disse, não é um processo heterogêneo. Quem gosta de mostrar esses próximos slides que eu vou mostrar para vocês é o professor Wilson Jacó, que é o titular da geriatria do Hospital das Clínicas, ele que me mostrou isso quando eu tinha aula com ele no início, e que é um processo que não é todos iguais. Então você pode ter uma senhora com esse rosto e com essa feição, e uma outra com esse, ou um senhor com esse. E nisso você descobre que esse tem 62 anos e esse tem 91. Então já fica uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? O envelhecimento é um processo totalmente heterogêneo e desse funcionamento. Aí a gente pode ter idosos mais joviais, vocês veem que são slides do professor Wilson mesmo, e jovens envelhecidos. Então essa é uma foto clássica de uma menina de 17 anos e como ela ficou com 31 anos de idade nesse envelhecimento num país que tem as suas dificuldades. E aí sim a gente vai falar um pouco da depressão em idosos, agora que a gente já sabe o que são idosos, senão não dá para fazer o tratamento deles. Depressão em idoso é um transtorno mental comum no idoso, erroneamente considerado ocorrência natural do envelhecimento em alguns momentos. Então, não, tudo é porque está velhinho, né? Está velhinho e não tem vontade de fazer nada, está velhinho não sei o quê. Mas tem que fazer diagnóstico quando você tem um diagnóstico mesmo. A gente sabe hoje que em idosos isso é mais comum do que em indivíduos jovens, talvez. Não existe uma estatística específica para isso, mas os aspectos multidimensionais da depressão. Então a gente tem o sintoma depressivo, mas a gente tem N sintomas que flutuam em volta, desde sintomas físicos, emocionais e sintomas associados. Então é muito comum o idoso ter uma depressão e ter dor, ou ter uma depressão e ter alteração de ansiedade, ou ter depressão e alteração de sono. Então a gente tem que tratar o sintoma depressivo, mas a gente tem que tratar os sintomas que flutuam em volta desse sintoma depressivo principal, porque todos têm que ser resolvidos. A depressão em idosos, isso é um levantamento aqui de 2009 de uma pessoa do nosso grupo, o Ricardo Barcelos. Ele era mais frequente aqui em São Paulo no sexo feminino, com uma prevalência na comunidade de depressão maior de 3 a 15%. A prevalência de dispimia era de 1,8 a 4,6%. E os sintomas depressivos, sem caracterizar depressão maior, de 13% a 39%. Os pacientes ambulatoriais variavam de 5% a 10%, e em pacientes internados de 9% a 16%. E a idade era a maior morbidade em idosos com mais de 70 anos, então isso alterava conforme era mais idoso. Esse é um outro trabalho de uma outra tese de uma outra pessoa que é do nosso grupo, que depois foi para Ribeirão e agora está em Florianópolis, Santa Catarina, do Marcos Lopes, sobre os sintomas depressivos clinicamente relevantes em São Paulo e em Ribeirão Preto. Então vocês veem que o azul é São Paulo, o vermelho é Ribeirão Preto, e é mais comum também em mulheres, nesse outro levantamento dele. E vocês veem a diferença entre São Paulo e Ribeirão, mas todos tendo uma incidência em torno de
aqui em caso de mulheres, de 15 a 18%.